Existe uma história que eu carrego comigo há muito tempo. Ouvi de um homem velho, num banco de praça, numa tarde quente que não tinha pressa de acabar. Ele contava com aquela voz de quem já passou do ponto de se impressionar com as coisas ruins que as pessoas fazem, mas que ainda sente o peso delas. Eu ouvi e nunca mais consegui esquecer. Ele me falou de dois homens que começaram juntos. Não como sócios em papel, não como amigos de infância com histórias inventadas, mas como dois jovens que se encontraram no mesmo ponto da vida, quando tudo ainda era difícil e o futuro era uma coisa que dependia mais de teimosia do que de talento. E que a partir daí, cada um escolheu um caminho diferente. Não de forma dramática, não com brigas ou traições imediatas. Apenas com as pequenas escolhas do dia a dia, que vão se acumulando em silêncio, até que um dia você olha para o lado e percebe que a distância entre dois homens pode ser enorme, mesmo quando eles ainda moram na mesma rua. O que esse homem me disse naquela tarde foi o seguinte: que o caráter de uma pessoa não aparece no momento de crise. Aparece no momento em que ela acha que ninguém está olhando. Kofi Mensah chegou à cidade com uma mala de lona, $42 no bolso e a convicção silenciosa de quem já perdeu o suficiente para saber o que realmente importa. Não era jovem demais, mas ainda tinha aquela energia particular de quem ainda não gastou tudo que tem. 31 anos, ombros largos de quem trabalhou desde cedo, mãos que conheciam o peso das coisas. Veio do interior, de uma região onde a terra seca obriga as pessoas a pensar antes de plantar, porque plantar errado significa passar fome de verdade, não de figura de linguagem. A cidade o recebeu como sempre recebe quem vem de fora sem conexões e sem dinheiro, com indiferença. Ruas cheias de gente que não olha para os lados. Oportunidades que existem, mas não aparecem escritas em nenhum lugar. Um mercado de trabalho que premia quem já tem o que ele ainda não tinha. Kofi passou as primeiras semanas dormindo num quarto dividido com outros 4 homens, num cômodo de fundo de quintal, onde o barulho da rua entrava pela janela sem pedir licença e o calor não arrefecia nem de madrugada. Mas Kofi tinha um hábito que os outros 4 não tinham. Toda noite, antes de dormir, ele tirava um caderno de capa dura da mala e anotava 3 coisas: o que havia aprendido naquele dia, o que havia gastado e o que pretendia fazer diferente no dia seguinte. Não era nada sofisticado. Era só o jeito que o pai havia ensinado, que a memória mente, mas o papel não, e que quem não sabe de onde está, não consegue decidir para onde vai. Ele começou vendendo água e refrigerante numa esquina próxima ao mercado central. Acordava às 5 da manhã, enchia a caixa de isopor com gelo comprado do depósito logo ali do lado e ficava na esquina até o gelo derreter ou o estoque acabar. Nos primeiros dias, vendia pouco. Ficava parado demais, esperava que os clientes viessem, não sabia o preço certo para o lugar. Com o tempo, foi ajustando. Começou a andar, a circular, a aprender qual horário o fluxo era maior, qual produto girava mais rápido, qual cliente voltava e qual nunca mais aparecia. Foi nessa esquina que ele conheceu Darius Ozei. Darius era tudo que Kofi não era, pelo menos por fora. Falava alto, sorria fácil, tinha aquela presença de quem ocupa o espaço antes mesmo de chegar. Vendia salgados numa barraca a uns 20 metros da esquina de Kofi e já tinha alguns meses de vantagem naquele ponto. Chegou até Kofi num dia de chuva fraca, quando os dois ficaram parados sob a mesma marquise esperando o tempo melhorar, e começou a falar como se fossem velhos conhecidos. Darius tinha histórias para tudo. Contou que havia tentado emprego formal e não suportava ordens. Que já havia feito dinheiro rápido uma vez num esquema de revenda de eletrônicos e que havia gasto tudo num carro que quebrou 3 meses depois. Que a rua era o único lugar onde ele se sentia livre, porque na rua você responde só para você mesmo. Kofi ouviu tudo com atenção e disse pouco. Era o jeito dele. Mas algo naquele homem falante lhe pareceu genuíno.
Não a confiança que exibia, mas a vulnerabilidade que vazava pelas bordas quando ele não estava prestando atenção. Os dois foram se tornando próximos, da forma como as amizades na rua acontecem, devagar, sem cerimônia, construídas sobre pequenas trocas. Darius guardava o isopor de Coffee quando ele precisava se ausentar. Coffee avisava Darius quando a fiscalização estava rondando o quarteirão. Às vezes, dividiam o almoço. Às vezes, só dividiam o silêncio do final da tarde, quando o movimento caía, e os dois ficavam olhando para a rua com os pensamentos em lugares diferentes. Foi Coffee quem primeiro falou em juntar as forças. Não de imediato, não como uma proposta formal. Começou como uma observação que fez uma tarde, quase sem querer, que os clientes que compravam refrigerante dele sempre olhavam para a barraca de Darius, e os que compravam salgados sempre pediam algo para beber depois. Que os dois estavam vendendo para os mesmos clientes de forma separada quando podiam estar multiplicando os dois. Darius bateu na própria testa como quem acabou de ver o óbvio e disse que era a ideia mais simples e mais inteligente que havia ouvido em meses. Levaram algumas semanas planejando. Coffee levava o caderno, Darius levava a energia. Coffee calculava custo, margem e posicionamento. Darius sonhava em voz alta com o que poderia ser dali a 5 anos. Os dois eram diferentes de um jeito que funcionava, pelo menos no começo. Um ancorava o que o outro empurrava alto demais. Começaram num ponto maior, uma barraca montada com mais estrutura na entrada do mercado, onde o fluxo de pessoas era constante da manhã até o fim da tarde. A barraca tinha uma lona azul que Coffee costurou com a ajuda da senhoria do cômodo que alugava e uma bancada de madeira que Darius conseguiu de graça com um marceneiro que devia um favor a um conhecido dele. Não era bonita, mas era funcional. E nos primeiros dias funcionou além do que esperavam. As pessoas paravam. Compravam refrigerante e salgado juntos como se sempre houvessem sido um produto só. Darius ficava na frente, sorrindo, chamando, convertendo cada olhar curioso em venda. Coffee ficava atrás, controlando o estoque, repondo o que acabava, ajustando os preços quando percebia que a demanda estava alta ou que a concorrência estava mais barata. Era uma divisão que nenhum dos dois havia combinado de forma explícita. Simplesmente aconteceu, porque cada um gravita para o que sabe fazer. As primeiras semanas foram de alegria. Os dois cresceram rápido, mais rápido do que qualquer um dos dois havia crescido sozinho. Coffee começou a notar, no caderno, que as margens eram maiores, que o desperdício havia caído, que a previsibilidade do estoque estava melhorando. Darius começou a falar em expandir, em abrir outro ponto, em contratar alguém para trabalhar. Era cedo demais para tudo isso, mas Coffee deixava ele falar porque sabia que Darius precisava de um horizonte à vista para continuar motivado. O primeiro sinal de que algo estava desalinhado entre os dois não foi uma briga, foi um silêncio. Coffee chegou numa manhã e percebeu que o caixa do dia anterior estava 50 unidades menor do que o registrado. Perguntou para Darius com cuidado, sem acusação. Darius disse que havia precisado pegar emprestado, que ia devolver, que não era nada. Coffee anotou no caderno e não disse mais nada naquele dia. Na semana seguinte aconteceu de novo. Desta vez, foi um fornecedor que Darius havia contratado sem consultar Coffee. Um homem que vendia um tipo de salgado diferente, mais caro de produzir, com sabor que os clientes habituais não pediram. Darius havia gostado da ideia no jantar com o fornecedor e fechado o acordo na mesma noite, sem levar para a dupla decidir junto. Coffee soube no dia seguinte, quando o estoque chegou. Não houve grito. Coffee sentou com Darius na tarde daquele dia. Pediu que os dois ficassem juntos por meia hora, sem atender cliente, e abriu o caderno. Mostrou os números. Mostrou o que havia sido combinado sobre decisões conjuntas. Mostrou o impacto que o novo fornecedor ia ter na margem do mês.
Darius ouviu com aquela postura de quem está ouvindo, mas já está construindo a resposta na cabeça. Disse que Coffee estava exagerando, que era para pensar grande, que ficar preso a caderno e número era o jeito certo de nunca crescer de verdade. Coffee fechou o caderno. Olhou para Darius por alguns segundos e disse apenas que era sócio, não empregado, e que decisão de sócio se toma junto ou não se toma. Darius deu um sorriso e disse que estava bem, que não ia acontecer de novo. Aconteceu de novo. Com o tempo, um padrão foi se revelando com a clareza incômoda das coisas que a gente prefere não ver. Darius chegava tarde com mais frequência. Às vezes não chegava na abertura, e Coffee ficava sozinho até o meio da manhã. Quando chegava, vinha com uma história, uma desculpa, um motivo diferente a cada vez. Um problema com a família, um serviço que precisou resolver, uma dor que não havia deixado dormir. Coffee ouvia. Anotava a ausência no caderno. Não dizia nada além do necessário. A barraca continuava funcionando. O movimento havia criado sua própria inércia. Clientes fixos que apareciam toda manhã, trabalhadores do mercado que faziam pausa para comer, motoristas que paravam na calçada para comprar bebida gelada. A estrutura que os dois haviam montado juntos era sólida o suficiente para continuar mesmo quando um dos dois não estava. E foi exatamente isso que deu a Darius a ideia errada. Ele começou a se distanciar, como quem está testando até onde pode ir sem que ninguém reclame. Primeiro foram as manhãs, depois foram as tardes inteiras. Certa semana, sumiu por 3 dias seguidos sem avisar e voltou na quarta com uma história sobre um negócio paralelo que estava desenvolvendo. Não quis dar detalhes, disse apenas que ia trazer dinheiro bom, que Coffee não precisava se preocupar, que a barraca estava indo bem mesmo assim. Coffee ficou sentado com esse silêncio por alguns dias. Não porque estivesse confuso sobre o que estava acontecendo, ele sabia muito bem, mas porque havia uma parte dele que ainda esperava que Darius percebesse sozinho, que voltasse atrás sem que fosse preciso uma conversa difícil. Era uma espera sem base e ele sabia disso. Mas às vezes a gente espera do mesmo jeito. A conversa inevitável aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando o mercado estava calmo e os dois ficaram sozinhos na barraca por mais de 1 hora sem um único cliente aparecer. Coffee abriu o caderno pela última vez na frente de Darius e mostrou o que havia documentado nos últimos 3 meses. Os dias de ausência, os valores retirados sem aviso, as decisões tomadas sozinho, o fornecedor que havia gerado prejuízo por 2 meses seguidos, até Coffee negociar a saída do contrato por conta própria. Não era uma acusação, era um registro. E um registro é mais difícil de contestar do que uma acusação, porque não tem emoção, tem só fato. Darius ficou quieto por um tempo que parecia mais longo do que era. Depois disse que Coffee havia mudado, que havia ficado controlador, que aquilo não era parceria, era uma prisão com números. Disse que a ideia original havia sido dele, que o ponto havia sido conseguido por causa dos seus contatos, que sem ele, Coffee seria nada mais do que um vendedor de água numa esquina qualquer. Coffee ouviu tudo até o fim. Depois disse que talvez fosse verdade, que sem Darius ele ainda estaria na esquina. Mas que sem o caderno, sem os controles, sem as decisões que havia tomado sozinho enquanto Darius sumia, a barraca já teria fechado há meses. Disse que ia comprar a parte de Darius pelo preço justo de mercado, que havia feito as contas e tinha o valor pronto, e que preferia fazer isso de forma amigável, mas estava disposto a fazer da forma necessária se Darius escolhesse complicar. Darius olhou para ele como se estivesse vendo um homem diferente do que havia conhecido naquela marquise durante a chuva. E talvez estivesse. Ou talvez Coffee sempre fosse aquele homem, e só agora Darius estava prestando atenção. A separação foi concluída em menos de 2 semanas. Darius pegou o dinheiro, saiu sem drama maior e foi embora com a mesma energia barulhenta com que havia chegado.
Coffee ficou na barraca, sozinho outra vez, mas com uma estrutura que era inteiramente sua agora. Nos meses que se seguiram, algo estranho aconteceu. Sem Darius, Coffee descobriu que o negócio não havia diminuído, havia ficado mais claro. Cada decisão era tomada por uma pessoa só, que dormia e acordava com as consequências. Cada real que entrava e saía era registrado por uma mão só. A barraca ficou menor no barulho e maior na consistência. Ele contratou uma moça do bairro para ajudar no atendimento nas horas de pico. Depois de alguns meses, abriu um segundo ponto numa rua paralela, menor, com foco em bebidas geladas para o fluxo de trabalhadores que passavam pela manhã cedo. Não foi uma expansão grandiosa. Foi uma linha a mais no caderno, uma decisão calculada, um risco medido. Darius apareceu uma vez, meses depois, com um sorriso que tentava ser casual, mas tinha trabalho demais por trás. Disse que estava num projeto novo, que ia bem, que só havia passado para ver como o amigo estava. Coffee o recebeu com cordialidade genuína, ofereceu uma bebida, perguntou sobre a família. Não houve ressentimento visível, porque Coffee havia guardado o que precisava guardar dentro do caderno e deixado ir o resto. O que Darius viu naquele dia, sem que Coffee precisasse dizer, foi uma barraca que havia crescido, um funcionário que trabalhou bem durante toda a conversa, e um homem que parecia menor em agitação e maior em tudo o mais. Saiu sem ficar muito tempo. Não voltou mais. O homem velho da praça parou a história ali. Olhou para mim com aquela calma de quem terminou de dizer o que precisava dizer. Perguntei se Coffee havia ficado rico. Ele deu um meio sorriso e disse que rico dependia do que eu entendia por riqueza. Disse que Coffee havia construído algo que durava, que tinha raiz, que era dele de verdade. Não só no papel, mas no suor e nos detalhes e nas noites em que havia ficado acordado, refazendo os cálculos quando algo não fechava. Perguntei pelo Darius. O velho ficou quieto por um momento. Depois disse apenas que Darius havia continuado sendo Darius, o que para um homem como ele era ao mesmo tempo o maior presente e o maior castigo que a vida poderia dar. E a história ficou assim, sem final grandioso, sem virada de mesa, sem justiça barulhenta. Só dois homens que partiram do mesmo ponto e chegaram a lugares completamente diferentes. Não porque um teve mais sorte ou mais talento, mas porque um deles todas as noites abria um caderno e perguntava a si mesmo o que havia aprendido, o que havia gasto e o que ia fazer diferente amanhã.